Muito bem, continuo com a Clarissa Oliveira e o Leandro Rezende. Daqui a pouco juntam-se a nós de novo a Basília Rodrigues e o Yuri Pita. Ô, Leandro, vou começar com você dessa vez. O G Dias era, desde os últimos meses, o trunfo da oposição, desde abril, quando a CNN fez uma reportagem do Leandro Magalhães, aquelas horas todas, e aparece o G Dias lá, perdido, né? A gente tem as imagens, daqui a pouco a gente coloca aí para vocês, perdido no meio daquela confusão entre os manifestantes. Ele já prestou um outro depoimento à CPI do Distrito Federal também, né, do DF. Dessa vez ele tinha ali um habeas corpus para não produzir provas contra si, mas falou bastante. Esse trunfo, o que você analisou agora da parte da manhã, esse trunfo da oposição, esse G Dias que acabou respondendo a todas as perguntas, ou quase todas, o Nicolas agora fez uma pergunta e ele não respondeu. Esse G Dias aí, se saiu bem, a oposição está um pouco calma hoje. E olha que até você percebeu isso, Luciana, quando a gente estava aqui fora do ar, que hoje a oposição abriu os trabalhos, né? A relatora, a senadora Elisiane Gama, sempre faz as primeiras perguntas e logo depois dela veio o senador Sérgio Moro, depois uma turma grande da oposição, até no final os 3 membros ali da tropa de choque do governo Lula, que fizeram também questionamentos ao G Dias, mas justificaram um pouco as ações dele, dizendo que a responsabilidade ela é compartilhada por, sobretudo, os órgãos de segurança do Distrito Federal, e que não era correto colocar toda a culpa do 8 de janeiro em cima do ex-chefe do GSI. No limite, né, o que a gente conseguiu observar nesse depoimento do G Dias foi ele, me pareceu mais calmo até do que na CPI do MST, por exemplo, e encontrou, e aí é a terceira CPI dele, né? Ele já teve na do Distrito Federal, na do MST. É verdade, e a na do de MST, hoje. é verdade. Ele teve na do MST, que foi muito hostil ali, porque, enfim, acho que nem os deputados da CPI do MST sabiam exatamente por que o G Dias estava por ali, né? Mas no fim das contas, ele teve ali um espaço na CPMI do 8 de janeiro. O que mais me chamou a atenção foi ele jogar a responsabilidade para a Polícia Militar do Distrito Federal e, mais uma vez, eximir as Forças Armadas, de uma maneira geral, do que aconteceu no 8 de janeiro. Falou pouco sobre os acampamentos golpistas, falou pouco sobre a demora de chegada ali do batalhão da Guarda Presidencial até o Palácio do Planalto, mas jogou a culpa ali nos bloqueios da PM, que foram facilmente superados pelos golpistas lá no 8 de janeiro. Ô, Clarissa, a impressão que a gente tem acompanhando a CPMI hoje de manhã é que a própria oposição, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, estavam ali acompanhando a história do depoimento das joias, né? Porque o G Dias falou-se tanto em G Dias por tanto tempo, mas agora, hoje, estava todo mundo muito calmo na parte da manhã. Lu, eu não costumo acreditar muito em grandes acasos quando a gente está falando de política, né? Então, o primeiro ponto, eu acho, como vocês bem pontuaram, chama atenção o fato de que a oposição fez as inquisições primeiro, hoje, né, abrindo os trabalhos justamente no momento em que estava começando o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existem acordos que são negociados nos bastidores que viabilizam esse tipo de coisa. Há um evidente movimento por parte da oposição de aproveitar esse depoimento para desviar um pouco o foco da investigação a respeito das joias que atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma forma de tentar dar protagonismo mais uma vez para a comissão e chamar a atenção, atrair os holofotes para a questão do 8 de janeiro. A figura de G Dias sempre foi chave para esse trabalho da oposição, sempre foi estratégico para essa tentativa da oposição de dar amplitude para aquela teoria de que houve uma grande omissão por parte do governo Lula. O que a gente pode tirar de principal desse depoimento, falando do teor do que G Dias falou, na minha opinião, é um esforço muito grande por parte do ex-ministro em tratar a forma como ele agiu nos atos como uma atitude institucional. Ele fala, por exemplo, sobre o trecho em que ele nega veementemente ter mandado retirar o nome dele do tal relatório que teria sido alterado. Sim. Porque ele diz, não, a retirada de nomes tem a ver com o fato de que não se trata de uma decisão tomada por uma pessoa individualmente, e sim um ato institucional, que são instituições. Há uma ideia de se isentar da responsabilidade individual pelo que estava acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, ele reforça aquela teoria de eu estou naquelas imagens porque a única coisa que ele poderia fazer era tentar ajudar a evacuação para que os manifestantes não alcançassem o gabinete presidencial. É uma teoria justa, válida, de defesa do ex-ministro. Acho que ele está lá para fazer a sua defesa,
mas, é claro, vem aí um prato cheio para a oposição. Muito bem, a gente volta ainda falando sobre o G Dias, mas eu preciso fazer mais um rapidíssimo intervalo nesse que é o intervalo da CPMI. Já já eu te trago mais apuração então sobre essa manhã da CPMI do dia 8 de janeiro, que houve o G Dias, então. Estamos de volta com um grande debate. Estamos no intervalo da CPMI do dia 8 de janeiro, que houve hoje o general Dias, o G Dias, como a gente sempre fala aqui. E Yuri e Basília estão lá, inclusive, em Brasília. Eu vou passar para os dois para falar um pouquinho desse que é o rapidíssimo intervalo da comissão. E daqui a pouco a gente tem que devolver para os bastidores e para a comissão. Ouvir um pouquinho do Yuri, como é que está aí? A impressão que a gente teve aqui de São Paulo, Yuri, é que as pessoas estão muito mais voltadas para as joias do que para a comissão hoje aí do depoimento do G Dias. Isso já está no passado. E você? Não, eu tô bem pertinho, né, Luciana? Ali do lado é a sala das comissões, onde foi ouvido foi ouvido pela manhã e vai voltar a ser ouvido agora, depois desse intervalo do almoço, o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. A impressão que a gente colheu, principalmente de apoiadores do atual governo, é de que o depoimento foi uma bala que a oposição tentou gastar, porque foi dela o requerimento de convocação do ex-ministro Gonçalves Dias, mas que ainda não conseguiu causar um dano maior na imagem do governo atual. Isso porque o próprio Gonçalves Dias reconhece algumas falhas que ele próprio cometeu. Por exemplo, ao ter mantido na sua equipe de apoio mais imediato figuras que estavam no GSI anterior, que era ocupado por Augusto Heleno, uma pessoa muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro e muito hostil ao PT e ao lulismo. Então ele próprio, num dos trechos do depoimento, admitiu que, olhando para trás, engenheiro de obra pronta, teria feito diferente nessa composição do seu ministério, mas que na avaliação da base governista é de que, por hora, a oposição tentou provocar danos na imagem do governo e ainda não está sendo tão bem sucedida assim. Brasília Rodrigues. Olha, pelas declarações do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, a gente pode concluir o óbvio, que foi um dia de guerra em que várias pessoas que deveriam ter agido não trabalharam direito. Falhas tanto na Secretaria de Segurança Pública, portanto, o órgão local de segurança, quanto também falhas lá dentro do GSI que até então era comandado por Gonçalves Dias. Aí, neste depoimento, ele levanta uma hipótese que, claro, vários interlocutores do governo já tinham falado disso, mas faz diferença ouvir essa palavra da boca do então general e comandante das forças ali de proteção do Palácio do Planalto. Sabotagem, até naquele confronto ali de perguntas e respostas que ele teve com o senador Sérgio Moro. De forma geral, como bem trouxe o Yuri, a oposição não está conseguindo avançar na sua estratégia de colocar em maus lençóis o ex-GSI. Conseguiram desestabilizá-lo naquelas perguntas em que ele disse que não iria responder nada. É importante mostrar como o Gonçalves Dias utiliza esse espaço para promover uma virada de página pessoal, né? Limpar a sua barra também, mostrando que esteve vigilante durante todo o 8 de janeiro, antes, durante e depois.